Graça e paz a todos, amém? Amém. Louvamos a Deus por essa noite maravilhosa, que eu tenho certeza que Deus já tem abençoado a sua vida. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar ainda mais. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Deus Pai amado, Deus querido, Deus bondoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, mais uma vez, buscando, ó Deus, de forma mais intensa, buscando, ó Deus, para que o Senhor tenha liberdade para agir e falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, para que o nosso coração possa receber a Tua palavra, Deus. Deus, estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo falando a cada um de nós. Nós colocamos diante de Ti, Pai, oramos em nome de Jesus, amém, Deus, amém, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11. Iremos ler do verso 1 em diante. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Juízes, capítulo 11, verso 1 em diante. A minha versão diz assim: Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Até aqui iremos fazer a leitura. Quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada Curando Valentes Feridos. Curando Valentes Feridos. Esse texto que nós lemos é um breve relato, o início do relato da história de um homem chamado Jefté. E é interessante que o texto já começa dizendo: Jefté era um guerreiro corajoso. Algumas versões dizem Jefté era um valente, um homem valente.
A Bíblia desde o início quer nos dar a ideia de que Jefté não era um homem qualquer, mas era um guerreiro, um homem valoroso, um homem valente, um homem poderoso. Mas ao mesmo tempo, em seguida, a Bíblia diz que ele era filho de Gileade, um homem de grande autoridade em Israel, e continua dizendo que era o filho de uma prostituta. Depois, o relato seguinte acerca de Jefté é um relato desagradável, um relato de um homem marcado por circunstâncias. E olhando a história de Jefté, o que nós percebemos é que Jefté não teve uma vida fácil. A Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta juntamente com Gileade. A Bíblia diz que Jefté morava com seu pai e os seus meio-irmãos, nos dando a entender que possivelmente Jefté foi gerado por uma mulher, uma prostituta, e assim que o nasceu, provavelmente o seu pai Gileade o levou para morar consigo, mas é bem provável que Jefté, ele não cresceu junto à sua mãe. Talvez ele nem sequer conheceu a sua mãe. E a Bíblia vai dizer que Jefté, ele cresceu em meio aos seus meio-irmãos, mas não cresceu sendo amado e nem acolhido. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos praticamente o expulsaram de sua casa. E quando nós olhamos esse texto, quando nós lemos o texto, o que nós percebemos é um homem que era um guerreiro, um valente e valoroso, mas alguém ferido emocionalmente. Nós percebemos aqui alguém que foi marcado negativamente pelas circunstâncias, alguém que o diabo se aproveita das circunstâncias para ferir o seu coração e ferir a sua alma. E fica muito evidente que o diabo, ele se aproveitou do que Jefté estava vivendo desde a sua infância, para fazer com que aquele que era um valente, aquele que era um guerreiro, aquele que era um homem valoroso, se torne um homem amargo, se torne um homem muito longe do propósito estabelecido por Deus para ele. Nós podemos perceber que na nossa vida, nem toda circunstância ruim, nem tudo de ruim que acontece conosco é causado pelo diabo. Mas é certo que em todas as circunstâncias ruins, tudo aquilo que acontece de negativo da nossa vida, o diabo se aproveita para nos ferir. Quer ver um exemplo bem simples? Quando uma pessoa é demitida, nem sempre a demissão é obra de Satanás. Muitas vezes a demissão talvez é uma circunstância da crise econômica, talvez é resultado até mesmo da má conduta do funcionário. Nem sempre é algo gerado ou ocasionado pelo diabo, mas é certo que em todas as circunstâncias o diabo vai se aproveitar. Num caso de demissão, por exemplo, o diabo vai se aproveitar para colocar aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de falta de expectativa, falta de esperança. Eu não sei se você já passou por essa situação de ser demitido. É uma situação ruim, difícil e que nos deixa aquele sentimento falta de esperança. O diabo, ele se aproveita de circunstâncias para nos ferir. E foi exatamente o que o diabo fez, se aproveitou das circunstâncias de Jefté para ferir o seu coração, para atacar a alma daquele homem. E quais são as maneiras que o diabo se utiliza para nos atacar? Vamos observar aqui na história de Jefté e entender um pouquinho de como o diabo se aproveita das circunstâncias. Primeiro, ele coloca
coloca em nós, ou ele se aproveita das decepções que nós passamos na vida. O diabo colocou em Jefté, ou ele se aproveitou de Jefté, do seu sentimento de decepção. É óbvio que Jefté era um homem decepcionado com a vida. Ele era decepcionado porque ele cresceu em meio a um lugar onde era a sua família, onde deveria ser amado, acolhido, mas não foi isso que aconteceu. Jefté, o texto diz que a sua mãe era uma prostituta. Imagine a decepção. Imagine a decepção daquele homem, provavelmente, talvez na adolescência, ou talvez ainda criança, saber que ele foi gerado de um relacionamento do seu pai, fora do casamento, com uma prostituta. Imagine a decepção de estar na casa do seu pai, aquele que deveria amá-lo, aquele que deveria cuidar. Imagine a decepção de estar com seus irmãos, aqueles que deveriam estar com ele, mas eram aqueles que o feriam, que o machucavam, que o magoavam. E muitas vezes é a decepção que o diabo usa para nos atacar. Quantas vezes nós somos feridos, somos atacados pelo diabo quando nós estamos num momento difícil e ele coloca esse sentimento de decepção em nós. Quantos valentes estão feridos, abatidos, porque deram lugar à decepção? Quantos filhos estão longe dos seus pais, porque um dia se decepcionaram? Quantos casamentos terminaram por conta de uma decepção? Valentes feridos. Quantas pessoas estão fora da igreja por conta de uma decepção? Se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com o líder, se decepcionaram com o irmão. O diabo se aproveita da decepção para nos ferir, mas ele se aproveita também das palavras duras, e é uma das armas preferidas do diabo. O diabo usa as palavras duras para nos ferir, para nos parar. Ele usa palavras duras para nos abater. No caso de Jefté, ele era filho de uma prostituta. Imagine a postura dos seus irmãos, talvez constantemente usando a mãe de Jefté para o magoar, para o ferir, para fazer com que aquele valente, aquele homem valoroso, ficasse como um homem abatido, caído, desanimado. As palavras duras são palavras que o diabo utiliza para nos ferir. E muitas vezes nós nos esquecemos do poder que tem as nossas palavras. Nós nos esquecemos como o diabo se aproveita das nossas palavras para ferir, para machucar corações. E muitas vezes nós liberamos palavras sem pensar nas consequências daquelas palavras. Muitas vezes no calor de uma discussão, nós falamos algo e não medimos as consequências, e achamos que foram só palavras, mas palavras que ferem o coração, que criam raízes no coração, raízes de amargura. Quantas palavras têm sido ditas que têm ferido valentes? E nessa época de eleição, o que nós mais vemos, o que nós mais podemos perceber nas redes sociais, são palavras para ferir, para machucar. Nós vemos amigos brigando por conta de candidatos. Nós vemos pessoas antes próximas, famílias,
ofendendo, agredindo. E muitas vezes achamos que são só palavras, mas são palavras duras que o diabo se utiliza para abater. Quantas pessoas hoje estão feridas, abatidas por conta de palavras. Mas o diabo também se utiliza do sentimento de rejeição. E Jefté, ele sentiu isso de uma forma muito forte. É bem provável que o seu sentimento de rejeição inicia primeiro em relação à sua mãe. A Bíblia só diz que ela era uma prostituta e não dá mais detalhes, mas pela maneira como o texto é escrito, nos parece que essa mãe de Jefté, ela não teve contato com ele, ela não teve uma vivência com ele. Então o seu sentimento de rejeição inicia com a sua mãe, mas se estende ao seu pai, porque o texto diz que os seus irmãos o humilhavam, os seus irmãos o expulsaram de casa, e nós não vemos qualquer ação ou qualquer atitude por conta de Gileade. Um pai que parece que era presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Um pai que é bem provável que rejeitava o seu filho também, os seus irmãos nem se fala. E é bem provável que a esposa do seu pai, a esposa de Gileade, agia da mesma maneira. Jefté então era um valente, um guerreiro, um corajoso, mas o seu coração estava completamente ferido. E uma das maneiras como o diabo atacou foi por meio desse sentimento de rejeição. E quantos de nós estamos sendo atacados por esse sentimento? Como que o diabo tem utilizado isso de uma forma tão grande nas pessoas? Quantos estão feridos pelo sentimento de rejeição dos pais, assim como Jefté? Quantas mulheres feridas por conta de um casamento, aquele sentimento de rejeição do esposo que foi embora, ou da esposa que foi embora. Mas na história de Jefté, eu percebo um outro sentimento que o diabo coloca em seu coração, o sentimento de revolta. O texto diz que ele foi forçado a sair de casa, e ele não ficou ali na região de Mispá, onde ficavam os seus familiares, mas o texto diz que ele vai para uma cidade chamada Tobi, e essa cidade, ela ficava a 80 quilômetros mais ou menos distante de onde estava a sua família. Jefté foi para um lugar bem distante. Para nós 80 quilômetros hoje não é distante, mas para a realidade bíblica era uma distância considerável. E ele vai para esse lugar distante dos seus amigos, da sua família. E lá Jefté, ele não começa a se envolver com pessoas de bem, mas o texto vai dizer que ele andava com desocupados, homens sem caráter, homens que possivelmente era a escória da sociedade. E Jefté começa a se envolver com essas pessoas, e ele provavelmente começa a fazer coisas erradas como fazia aqueles homens. Mas o texto diz ainda que ele começa a liderar essas pessoas. Jefté se revolta. O homem que era valente, corajoso, o homem que era filho de Gileade, uma autoridade em Israel, agora é um homem que está se envolvendo com a escória da sociedade. Revolta, sentimento de revolta. E quantas vezes,
por conta da revolta, filhos saem de casa. Por conta da revolta, servos abandonam a igreja. Por conta da revolta, como nós podemos ver, infelizmente, valentes envolvidos na prostituição. Pessoas que já foram valentes, servos usados por Deus, hoje na sarjeta, mergulhados no pecado, porque um dia se revoltaram, porque um dia a revolta tomou conta do seu coração e da sua alma, e hoje estão distantes do Pai. Essa era a situação de Jefté, atacado, ferido, machucado. Só que Deus tinha um plano para Jefté. Deus tinha um propósito para a sua vida. A Bíblia começa dizendo que ele era um guerreiro corajoso, um homem valente. Deus tinha um plano, Deus tinha um destino para aquele homem. E a história vai dizer que então os amonitas começaram a atacar Israel. E quando começam a atacar Israel, os líderes de Gileade se reúnem e eles se lembram que havia alguém em Israel, havia alguém em Gileade, na região de Mispá, que era um homem corajoso e poderoso na guerra, chamado Jefté. E alguém diz então: vamos buscá-lo para que ele seja o nosso líder, para que ele possa nos liderar nessa batalha contra os amonitas. E eles vão até a região de Tobi para falar com Jefté. Mas será que Deus não poderia levantar ninguém naquele local? Será que Deus não poderia levantar até mesmo um dos filhos de Gileade? É certo que Deus poderia sim, é certo que Deus poderia levantar qualquer um daquele lugar, mas Deus tinha um propósito, e esse propósito era restaurar a vida de Jefté. Aqueles homens não foram por acaso, aqueles homens não foram simplesmente porque entendiam que Jefté era poderoso na guerra, mas porque eles foram levados pelo próprio Deus. Porque o próprio Deus tinha um projeto de restauração para aquele homem. Mas quando eles chegam a Jefté, quando eles vão até a região de Tobi, a recepção que eles tiveram de início não foi boa. Jefté se lembrou de tudo o que haviam feito com ele. E ele diz: vocês vieram aqui me chamar? Não era eu o bastardo? Não era eu o filho de uma prostituta? Não era eu que vocês impediram de partilhar da herança? O que vocês querem de mim agora? E eles disseram: Jefté, nós precisamos de você. E ali Deus começa a agir no coração de Jefté. Mas o coração dele ainda estava repleto da mágoa, da angústia, da dor. A mágoa e o rancor bloqueiam a nossa capacidade de conquistar. Deus tinha um projeto de conquista para ele, mas a mágoa, o rancor estavam impedindo ele de sair daquela condição miserável e tornar-se um conquistador. A mágoa e o rancor bloqueiam a nossa capacidade de conquista. Todas as vezes que o nosso coração está tomado pela mágoa, todas as vezes que o nosso coração está tomado pelo rancor, nós paralisamos, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos conquistar o que Deus tem para nós. Mas quando nós liberamos o perdão, Deus ativa o poder dele na nossa vida.
E foi exatamente o que aconteceu com Jefté. Embora o texto não dê muitos detalhes, mas é certo que ali aqueles homens, eles foram usados por Deus, não para convencer Jefté pelo cargo que ele receberia, mas para tocar no próprio coração dele, para que ele fosse perdoado, e para que ele perdoasse a sua família, o seu pai, para que ele rompesse com o seu passado. E o texto que nós lemos, o último verso, diz que ele foi com os líderes para Gileade, e ali o povo fez governante. E a segunda parte do verso 11 diz: em Mispá, na presença do Senhor. Jefté não somente volta para Gileade, ele não somente sai de um lugar geográfico e vai para outro lugar geográfico, não. Jefté, ele sai da sua condição de homem miserável. Jefté sai da sua condição de estar na escuridão espiritual, e ele agora volta não somente para Gileade, para Mispá, mas ele volta para a presença do Senhor. Jefté, ele sai do reino da escuridão e ele vai para o reino de Deus. Ele volta para a presença de Deus. Enquanto ele estava cheio de angústia, enquanto ele estava cheio de rancor, ele estava no lugar da escuridão. Mas quando ele libera perdão, quando ele aceita voltar para sua família, ele volta para sua família, mas ele passa a experimentar de novo a presença do Senhor. O perdão torna-o um conquistador, mas o perdão também o leva de novo para a presença do Senhor. Aquele que era um valente, que estava ferido, agora é um valente que está curado. E se nós continuarmos lendo os textos seguintes, os versos seguintes, até mesmo o capítulo seguinte, o que nós percebemos é um Jefté valente, corajoso, que lutou contra os amonitas, venceu os amonitas, derrotou os amonitas. E lá no capítulo 11, verso 29, falando acerca de Jefté, diz: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Para nós pode parecer algo simples, afinal de contas, nós estamos no tempo em que todos nós temos a ação do Espírito Santo em nós. Mas no contexto do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele tomava pessoas em situações específicas. E poucos foram aqueles que receberam o Espírito Santo no contexto do Antigo Testamento. Poucos foram aqueles que a Bíblia vai dizer que o Espírito estava sobre eles. E um destes homens foi Jefté. Jefté é aquele que era o filho de uma prostituta, aquele que estava angustiado, amargurado, marcado pelas circunstâncias negativas. Agora a Bíblia está dizendo que sobre ele veio o Espírito Santo do Senhor, e esse Espírito o habilitou a ser um homem ainda mais poderoso. Se a Bíblia diz que ele era valente, agora ele é ainda mais valente, agora ele é ainda mais poderoso, agora ele é ainda mais capacitado. O Espírito Santo toma aquele homem, um homem que antes estava abatido, mas agora é um valente curado. Lá em Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos homens da fé e das mulheres da fé também. E lá na galeria desses homens está Abraão, está Davi,
está Sansão e está Jefté. Jefté está na galeria dos homens da fé. Seria a calçada da fama espiritual. Jefté está lá. Aquele homem ferido, machucado, a Bíblia diz que ele foi sarado, que ele foi curado, e ele passa a viver aquilo que Deus tinha para ele. Muitas vezes nós estamos como Jefté, somos valentes, somos escolhidos, separados por Deus para um destino, para uma missão, para um propósito. Mas muitas vezes estamos feridos, abatidos. Talvez hoje você esteja nessa situação. Talvez hoje você se vê desanimado, desacreditado naquilo que Deus tem para você. Talvez hoje você olha para a sua história e acha que não há possibilidades ou expectativas de um dia você se tornar um vencedor. É bem provável que as pessoas olhavam para Jefté quando ele estava em Tobi. E o que as pessoas diziam, é bem provável, é que olhavam para ele e diziam: esse daí não tem mais jeito. Talvez muitos achavam que o destino de Jefté em breve seria a morte. Aquele que era desacreditado pela sociedade, Deus o levanta como governador, como um homem poderoso. E é exatamente isso que Deus deseja fazer em cada um de nós. É isso que Deus deseja fazer. E é isso que Ele quer fazer ainda hoje na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero orar com você. Convido você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos neste momento. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Talvez você está aqui neste lugar como um soldado, valente, dotado de dons espirituais, mas talvez abatido, desacreditado naquilo que Deus tem para você. Talvez você olha para as suas circunstâncias ou para a realidade que você está passando e acha que nada poderá dar mais certo. Um chamado que um dia você recebeu de Deus, mas as circunstâncias vieram, os problemas tomaram conta da sua vida, e o diabo foi te ferindo, foi te machucando, colocando em você a decepção, o sentimento de impotência, de rejeição. Talvez você foi ferido por palavras que disseram que você não iria conseguir, que você não seria ninguém. E hoje você se acha como Jefté em Tobi, muito longe daquilo que Deus tem para você. Mas assim como
Aqueles homens foram até Tobi, lá eles foram agentes de Deus para restaurar aquela vida. Eu digo para você que hoje o próprio Deus está aqui para restaurar você. O próprio Deus está aqui para tocar no seu coração, para tocar na sua alma. O próprio Deus está aqui para te colocar de novo em pé, como um guerreiro poderoso, como um valente do Senhor. Não importa quais foram as circunstâncias por onde você passou, Deus está aqui para dizer que Ele continua com o mesmo propósito para você. Assim como Jefté, ele era sim poderoso, valente, e ele caiu, ele foi abatido, mas Deus o levanta, e quando Deus o levanta ainda mais poderoso. Quando Deus o levanta como um guerreiro ainda mais eficaz. Se um dia você caiu, se um dia você se abateu, Deus está aqui para te levantar, e Deus está aqui para te colocar num patamar ainda mais alto. As feridas que estão na sua alma, é Ele que vai te curar, é Ele que vai te sarar, é Ele que vai agir nessa noite. Vai orando, aí onde você está, vai falando com o Senhor. Deixe o Espírito Santo ir tomando o seu coração. Deixe o Espírito Santo ir agindo em você. Deixe Ele ir sarando as feridas que estão aí em você.
em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu recaio, recaio em tua graça. Sim, meu Pai, recaio de novo em tuas mãos. E se eu pois eu sei que vou te me guardar. Sim, em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. Deus, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, porque nós entendemos que é na Tua presença que nós somos restaurados. É na Tua presença, ó Deus, que nós lançamos, ó Deus, as nossas mágoas. É na Tua presença que nós lançamos os nossos medos. É na Tua presença que nós lançamos, ó Deus, tudo aquilo que o diabo jogou na nossa vida, todo lixo, Pai. É na Tua presença que nós somos curados. É na Tua presença que nós somos restaurados. É na Tua presença, ó Pai, que nós tomamos de novo, assumimos de novo a postura de homens e mulheres valentes do Senhor, escolhidos, separados, remidos. É na Tua presença, Deus, que nós entendemos quem nós somos. Quando Jefté estava longe de Gileade, longe de Mispa, ele estava longe da Sua presença, ele estava longe da identidade que o Senhor tinha para ele. Mas quando ele volta, ele se torna de novo o valente guerreiro poderoso. Quando nós estamos na Tua presença, Pai, nós assumimos, ó Pai, essa condição, Deus, de homens e mulheres vitoriosos. Sabemos, ó Pai, que em Ti, Deus, em Ti, Deus, em Ti, Deus, nós podemos vencer, nós podemos conquistar, nós podemos romper, não pela nossa força, não por aquilo que nós somos, mas porque o Senhor age em nós, o Senhor age por nós. Pai, em nome de Jesus, aquele que está ferido, aquele que está batido nessa noite, levanta, Deus, e assim como o Espírito Santo tomou Jefté, que o Senhor toma essa vida, que o Senhor enche esse coração, que o Senhor tira toda mágoa, que o Senhor tira todo rancor, que o Senhor tira tudo aquilo, ó Pai, que impede de romper, que impede, ó Deus, de viver o Teu propósito, que impede, ó Deus, de viver o destino que o Senhor tem. Em nome de Jesus, age
toca, Pai. Cura, Deus. Cura os valentes que estão feridos. Cura os valentes que estão feridos. Cura os valentes que estão feridos. Libera a cura do Senhor, ó Deus. Libera a cura do Senhor, ó Deus. Libera a cura na alma, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera, Senhor. Em nome de Jesus. E nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse da restauração, do renovo que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, Deus, confiantes, certos, convictos, ó Pai, de que o Senhor já agiu em nosso meio. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, levantando os caídos, reavivando cada coração, dando esperança a cada mente. Que o Senhor os leve em paz em casa, que o Senhor guarde a vossa semana em nome de Jesus. E nós dizemos e declaramos: dê aquele abraço de amor no teu irmão em nome de Jesus. Vivos no Cristo, vivos para sempre.